Bem, pessoal, boa noite. Vamos começar mais uma aula síncrona do curso de Assessoria de Matemática EAD da UFPE, semestre 25.2, disciplina Cálculo 1. Seguindo com o nosso cronograma do curso, a gente continua a falar sobre derivadas agora. Essa é a nossa quarta aula síncrona. E nós vamos falar sobre regras de derivação, regra da cadeia, que também é uma regra de derivação específica, e sobre derivação implícita. Tá? As questões que a gente vai fazer são questões da lista que eu disponibilizei para vocês. Certo? Tem 9 questões nela, sendo que a primeira questão vai da letra A até a letra R. Vamos resolver algumas dessas agora. Vamos começar aqui, tá? Aí, à medida que a gente for fazendo, eu vou explicando as regras. Vamos começar com algumas mais simples. E aí a gente vai aumentando o nível de dificuldade à medida que a gente for passando a aula. Então, vamos começar com essa derivada aqui. Isso aqui é só para a gente derivar essa função, tá? Minha tela está aparecendo normal para vocês, não tá? Acredito que sim. Já sim, professor. Pronto, beleza. Então, o objetivo aqui é a gente calcular quem é a derivada dessa função, não da forma que a gente fez na última aula síncrona, que era fazendo as contas pela definição. Aí tem que fazer o limite. Se for alguma questão de derivada pela definição, sempre vai ser um limite para fazer, tá? Na realidade, não é uma questão de derivada, é uma questão de limite. Na prática, como é que a gente calcula as derivadas? Usando as regras. Aí tem uma regra... eu disponibilizei todos os vídeos já, tá? Então, vocês já podem ir assistindo, e a ideia é que vocês vejam os vídeos da semana antes de ver a aula síncrona, para que a aula síncrona realmente fique uma aula de exercícios, uma aula sobre dúvidas, tá? Para ficar meio que uma sala de aula invertida, certo? O objetivo não é que eu ensine o assunto na aula, mas é claro que eu vou tentar fazer de uma forma pelo menos didática aqui. Então, nesse caso, tem a regra do produto. Por quê? Porque a função envolve uma multiplicação, é seno de x vezes cosseno de x. Então, você precisa saber as derivadas das funções básicas. Quais são as funções básicas? X elevado a n, certo? X elevado a n, derivada de x elevado a n dá n vezes x elevado a n menos 1. Qualquer que seja esse expoente n, tá? Para derivar a função exponencial é elevado a x, ela dá igual a ela mesma. A derivada da função seno dá o cosseno. A derivada da função cosseno dá menos o seno. Tudo isso a gente já estava lidando, né? Pelo menos até a última aula, já estava lidando com essas. A gente pode pegar também a derivada da função tangente, que é secante ao quadrado de x, derivada do logaritmo, ln de x dá 1 sobre x, certo? E assim sucessivamente. Se eu pegasse, por exemplo, a elevado a x, a derivada, no caso, fica a elevado a x vezes ln de a, e assim sucessivamente, tá? Aí, para cada tipo de função, para cada modo que eu monte a minha função, vai ter uma regra diferente. Se eu tiver uma multiplicação de duas funções, como é o caso aqui, eu tenho uma multiplicação, um produto de funções, aí eu uso a regra do produto, certo? A regra do produto, ela entra para derivar multiplicações de funções, para derivar produtos. Como é que funciona a regra do produto? A regra do produto funciona com essa fórmula aqui, ó. Quando eu tenho a derivada de uma função f vezes uma função g, isso dá a derivada da função f vezes a função g, sem derivar, só derivei aqui a f, mais a f vezes a derivada da função g. Tá? Então, no primeiro termo aqui, eu fiz a derivada da f, multipliquei pela g sem derivar ela, somei com, no segundo termo, eu peguei a função f sem derivar e multipliquei pela derivada da função g. Então, sempre deriva somente em uma das funções, tá? E multiplica pela outra função e no final soma tudo. Então, aqui é simplesmente aplicar essa regra. Derivada da função g, g' de x, vai ser, bem, a primeira função é seno, a segunda é o cosseno. Então, eu vou ter a derivada da primeira função, derivada do seno de x, vezes o cosseno de x, mais, aí eu pego a primeira função e multiplico pela derivada da segunda função. Então, vezes derivada do cosseno de x aqui. Certo?
E agora é só usar as fórmulas que eu coloquei aqui do lado de vermelho. Derivada do seno dá o cosseno, então eu tenho cosseno de x vezes cosseno de x, tá? Mais seno de x, que eu simplesmente repeti, vezes derivada do cosseno de x, que pela fórmula que eu botei ali dá menos seno de x. Menos seno de x. Ou seja, então g' de x deu o quê? Deu cosseno ao quadrado de x, cosseno ao quadrado de x, menos seno ao quadrado de x. Beleza, né? Então, simplesmente aqui usei a regra do produto. Se tiverem alguma dúvida, vocês avisem. Deixa eu pegar outra questão para a gente fazer. Agora vamos fazer a seguinte questão. Essa daqui é a letra P da mesma lista, tá certo? A função f de x aqui, nesse caso, é raiz cúbica de x menos x sobre 2x à quarta mais 1. Então, inicialmente, aqui eu tenho uma divisão. Então, eu tenho que usar a regra do quociente, certo? Quociente é divisão. Então, eu uso a regra do quociente aqui. A regra do quociente diz o quê? Que quando eu quero fazer a derivada de uma função f sobre uma função g, isso vai dar, vê que é bem parecida com a regra do produto, mas tem uma diferença que é bem importante aqui, tá? Eu derivo a de cima e multiplico pela de baixo, aí faço menos a de cima vezes a derivada da de baixo e divido pela de baixo ao quadrado. Peraí que aqui ficou estranho. E divido pela de baixo ao quadrado. Então, enquanto na regra do produto que a gente viu antes ficava f'g mais fg', certo? Então, derivo a primeira, multiplico pela segunda, mais, repito a primeira, multiplico pela derivada da segunda, na regra do produto. Na regra do quociente, é a mesma coisa no numerador, mas ao invés de mais é menos. E eu também tenho que dividir pela função do denominador ao quadrado, tá certo? Então, o que é que eu vou usar aqui para fazer essa minha conta? Eu vou usar a regra do produto. O que é que a regra do produto diz aqui para a gente? Ela diz que a derivada da função f, nesse caso, vai ser a derivada do que eu tenho no numerador, então, raiz cúbica de x menos x, linha, vezes quem está embaixo, 2x à quarta mais 1, menos a função que está no numerador, raiz cúbica de x menos x, vezes a derivada de quem está no denominador, então 2x à quarta mais 1, a minha derivada aqui, né? Então, sobre o quadrado da função que está embaixo. Sobre 2x à quarta mais 1 ao quadrado. Então, antes de seguir, eu tenho mais um par de regras para comentar aqui. Ó. Nesse primeiro termo, eu tenho, nesse termo daqui, ó, nesse termo daqui, eu tenho raiz cúbica de x menos x. Então, eu estou calculando a derivada disso. A derivada é um tipo de operação, um tipo de operador que se chama linear. Se é linear, então a derivada da soma é a soma das derivadas. E a derivada da subtração é a subtração das derivadas. E a derivada da multiplicação de uma função por uma constante é a constante vezes a derivada da função. Certo? Então, eu vou usar isso aqui. Por quê? Nessa minha primeira derivada, né, nessa daqui, eu tenho uma diferença de funções. Então, para eu fazer essa derivada, basta fazer a derivada dessa função menos a derivada dessa daqui. Aí vamos rever. Tá? Certo? Grava isso aí. A derivada da soma é a soma das derivadas e a derivada da subtração é a subtração das derivadas. Certo? Vamos guardar isso. Agora, então, eu tenho raiz cúbica de x menos x e eu quero fazer a derivada disso aqui. Então, vai dar a derivada da raiz cúbica de x menos a derivada de x. Aí, quanto é que dá a derivada da raiz cúbica de x? Lembra que eu falei que a derivada de x elevado a n dá sempre n vezes x elevado a n menos 1. Então, quando eu derivo qualquer função potência em que o x está na base e o expoente é uma constante, a derivada dá o expoente, né, ele abaixa multiplicando e fica vezes x elevado a n menos 1.
Então, eu sempre diminuo em uma unidade no meu expoente, tá certo? Então, eu vou tentar escrever essa minha raiz cúbica como uma função potência. E é fácil de fazer isso. Por quê? Porque raiz cúbica de x é a mesma coisa que x elevado a 1 sobre 3. X elevado a 1/3 é raiz cúbica de x. O 3 que eu tenho aqui, ele vem para o índice da minha raiz, tá certo? E o 1 que eu tenho aqui, ele vem para cá, para o expoente do x. Então, não está aparecendo justamente porque é 1. Então, agora ela está na forma de uma função potência. Então, você vai fazer o quê? Abaixa esse expoente multiplicando, fica 1/3 vezes x elevado a 1/3 menos 1. 1/3 menos 1 dá menos 2/3. Menos 2/3. Então, isso aqui vai me dar 1/3 vezes x elevado a menos 2/3 menos a derivada de x. Qual é a derivada de x? Derivada de x é o quê? Vamos escrever aqui embaixo. É x elevado a 1, né? Derivada de x elevado a 1 vai dar quanto? Abaixo 1 fica 1 vezes x elevado a 1 menos 1, x elevado a 0. X elevado a 0 dá 1, então deu 1. Tá bom? Então, essa minha derivada aqui, isso aqui é o que eu vou substituir aqui, tá? É o que eu vou substituir aqui. Então, já vamos continuar. Isso aqui dá igual a 1/3 x elevado a menos 2/3 menos 1 vezes 2x à quarta mais 1, aí menos raiz cúbica de x menos x, que eu só repeti. E agora eu tenho que derivar esse outro termo, esse outro polinômio aí, que é o 2x à quarta mais 1. Aí eu uso a mesma regra, tá, que eu tinha falado. Derivada da soma é a soma das derivadas. Então, derivada de 2x à quarta mais 1 vai dar derivada de 2x à quarta mais derivada de 1, certo? Primeiramente, quando é a derivada de 1, 1 não é x elevado a 0, 1 não é x elevado a 0, x elevado a 0. Quando eu derivo, o 0 vem para frente, multiplicando, fica 0 vezes x elevado a menos 1. Então, dá 0, certo? Derivada do 1 aqui dá 0. Em geral, derivada de qualquer constante sempre dá 0, tá bom? Então, derivada do 1 ali dá 0. Isso aqui dá 0. Além disso, isso aqui, ó, eu posso escrever de outra forma também, porque tem um 2 ali que é uma constante. E eu falei também que derivada de uma constante vezes uma função sempre dá a constante vezes a derivada da função. Então, isso aqui vai dar 2 vezes derivada do x à quarta. E aí, agora, bem, ficou uma regra da função potência, mais uma vez. Aquele 4 que está ali em cima passa para frente multiplicando, então fica 8, né, que já tinha 2 ali, 2 vezes 4, vezes x elevado a 4 menos 1. Então, ficou assim, 8x ao cubo. Então, esse 8x ao cubo é quem eu substituo aqui no lugar da derivada dessa função daqui, ó, certo? Dessa última função que eu tinha. Aí fica tudo isso sobre 2x à quarta mais 1 ao quadrado. Tá bom, então, resposta é isso aqui, tá? Não vamos mexer mais não tem mais o que fazer aqui, nesse momento. Por quê? A questão fala sobre derivada, então ela é uma questão sobre regras de derivação, certo? Ela é uma questão sobre regras de derivação, que ela quer saber se você sabe derivar. Ela não quer saber se você sabe como manipular essa expressão aí que apareceu para simplificar. Ela não quer que você faça isso. Você pode até tentar fazer, mas se você tentar fazer, a questão não pediu isso. Então, se você faz e, por acaso, comete algum erro por falta de atenção, esse erro pode ser penalizado, tá? Esse erro, você pode acabar perdendo ponto na correção por causa de um erro que a questão nem quer que você faça. Então, se você chegar num ponto em uma questão de regras de derivação, como é o caso dessa daqui, que só precisa calcular quem é a derivada da função, se você chegar num ponto em que não tem que calcular mais nenhuma derivada, você pode deixar desse jeito, certo? Por exemplo, aqui eu não podia deixar a resposta assim. Por quê? Porque ainda faltava colocar quem era essa derivada e quem era essa derivada. Faltavam essas duas. Então, eu ainda tinha trabalho para fazer. Quando eu cheguei aqui, não tem mais nenhuma derivada para a gente calcular. Essa derivada aqui eu já substituí pelo valor dela, que é isso. E essa outra derivada eu substituí pelo valor dela, que é esse aqui. Tá bom? Então, eu não tenho que fazer mais nada nesse ponto. Quando eu chego aqui, eu não vou fazer mais nenhuma conta.
Alguém tem alguma dúvida? Não, professor, pode seguir. Beleza. Então, eu vou pegar mais uma questão aqui para a gente fazer. Só para eu saber o quanto de explicação que eu dou, ou se eu simplesmente só resolvo os exercícios. Vocês assistiram às aulas assíncronas? Ou vocês estão vendo pela primeira vez agora? Eu estou assistindo e estou lendo pelo livro, estou estudando pelos livros. Massa, Aline. Massa. Os outros também? Isso aí é a primeira aula de derivação que eu estou assistindo. Beleza, tá bom. Então eu vou Mas eu continuar tenho, do jeito que eu tô até agora, tá? isso, eu tenho o livro de cálculo, volume 1, aí tem todos, aí eu estou estudando por ele, né? Beleza. Tá bom. Então vamos pegar agora essa aqui, que aí já começa tipo, misturar as duas regras que eu falei até agora, a regra do produto e a regra do quociente. Então, como é que eu sei aqui que eu tenho que misturar as duas regras? Bem, é só eu olhar para a função e ver o que é que ela está me dizendo. Nessa função aqui, no numerador dela, tem seno vezes cosseno. Então, no numerador, tem uma multiplicação. Então, aqui em cima, para eu derivar esse numerador, eu vou ter que fazer uma regra do produto, tá? Só que também tem uma divisão, então também vou ter que fazer uma regra do quociente de alguma forma. Como é que eu aconselho a fazer isso aqui? É pensar da seguinte maneira. Você pensa que é essa função aqui inteira, no numerador, sobre essa, e aplica inicialmente a regra do quociente, certo? Aplicando inicialmente a regra do quociente, o que é que vai ficar? Então, só relembrando de novo, quem é que é a regra do quociente? F sobre G, linha, dá F' G, menos FG' sobre G ao quadrado. Pronto. Então, se eu aplico aqui a regra do quociente, F' de x vai ser derivada de quem está no numerador, seno de x vezes cosseno de x, vezes quem está no denominador, então, vezes x ao quadrado mais 3x mais 1, menos, eu repito a função do numerador, seno de x, cosseno de x. Está muito apertado aqui, tá? Deixa eu... Peraí, pegou errado. Deixa eu puxar mais para cá, para baixo. Certo? Vezes a derivada da outra função, que é x ao quadrado mais 3x mais 1. Derivada disso aqui. E tudo isso dividido pelo quadrado do denominador. Então, sobre x ao quadrado mais 3x mais 1 ao quadrado. Aí, bem, eu tenho que fazer essa derivada aqui, vamos chamar essa derivada de A, tenho que fazer essa outra. Vou chamar ela de B. A B é mais fácil, porque ela só envolve somas, tá, e multiplicações por constantes. Quando eu multiplico por uma constante é mais fácil do que quando eu multiplico duas funções realmente, que as duas dependem de x, tá? Que não são constantes, como é o caso da A. A A é o que a gente fez aqui, tá? A gente meio que já sabe até a resposta. Mas se a gente não soubesse a resposta, o que é que a gente teria que fazer? A regra do produto. Eu derivar a A, eu tenho que fazer a regra do produto. FG' é F'G mais FG'. Portanto, a derivada ali do seno de x vezes cosseno de x, de novo, né? Já fiz isso aqui. Mas vai dar o quê? Derivada da primeira função, que é a derivada do seno, dá o cosseno. Vou fazer mais rápido, porque a gente já fez antes essa. Vezes o cosseno que já tinha, né? Eu derivo essa e multiplico por essa. Mas agora eu repito essa e multiplico pela derivada dessa aqui. E a derivada do cosseno é menos seno. Certo? Então, ficou assim. Bem, eu fiz mais rápido só porque eu já tinha feito antes essa questão aqui, tá? Então, isso me dá cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. É o que a gente já tinha visto. Na B é mais fácil, porque é uma soma de coisas, tá? Então, é só a gente sair derivando cada um daqueles pedacinhos. Então, isso aqui vai dar derivada da primeira função, derivada do x ao quadrado, mais derivada do 3x. 3 é uma constante, então derivada de 3 vezes x é 3 vezes a derivada de x, pela outra regra que eu falei. Mais derivada de 1.
Então, derivada do x ao quadrado dá quanto? X ao quadrado é função potência. O x está na base. O 2 do expoente abaixo é multiplicando. E a me resta x elevado a 2 menos 1. Abaixa o expoente multiplicando e diminui 1 no expoente. Então, fica 2x. Certo? 2x. Derivada do x, a gente falou no outro exemplo, vai dar 1. Então, fica 3 vezes 1. Dá 3. E derivada do 1, a gente também já falou antes, derivada do 1 dá 0. Derivada de qualquer constante dá 0. Então, a B dá isso daqui. Então, finalizando, quem é que é a minha derivada aqui? F' de x vai ser quem? A A, que deu cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x, vezes a segunda função, x ao quadrado mais 3x mais 1. Aí, menos, eu repito a primeira função, seno de x vezes cosseno de x, e multiplico pela derivada da função de baixo, que é 2x mais 3. E divido tudo isso pela derivada da função que está embaixo. Divido tudo isso por x ao quadrado mais 3x mais 1 ao quadrado. Pronto, resposta é isso aqui. E aí não faço mais nada aqui, tá? Por quê? Porque eu não tenho que fazer mais nenhuma derivada agora, e a questão é sobre regras de derivação. Só para calcular quem é a derivada dessa função. Então, eu não tenho que fazer mais nada aqui para eu não correr risco de me complicar sem necessidade. Tá bom? Alguma dúvida? Eu precisei combinar as duas regras, porque tinha uma multiplicação e também tinha uma divisão. Então, eu tenho que fazer tanto a regra do quociente quanto a regra do produto. Tranquilo. Beleza. Certo. Vamos fazer agora essa aqui. Pronto. Fica 3 elevado a x vezes tangente de 4x. Então, a princípio, eu também uso a regra do produto, porque eu tenho uma multiplicação aqui. Tá? Então, eu começo usando que derivada da multiplicação, derivada de f vezes g, dá f'g mais fg'. Então, para essa função, f' de x aqui vai ser o quê? A derivada da primeira função, derivada da 3 elevado a x, vezes a segunda função, tangente de 4x, mais, aí eu repito a primeira função e multiplico pela derivada da outra. Tangente de 4x'. Então, pelas fórmulas que eu botei lá no primeiro slide, derivada de constante elevado a x dá a própria exponencial de mesma base vezes o logaritmo natural da base, tá? Então, essa derivada aí do meu 3 elevado a x vai dar 3 elevado a x vezes ln de 3, certo? Vezes tangente de 4x, mais, aí eu repito a exponencial, vezes, e agora, o que eu coloco aqui no lugar da tangente de 4x quando eu fizer a sua derivada? Então, vê só, o que a gente falou lá no início foi que derivada de tangente de x dá secante ao quadrado de x. Certo? Mas a função que eu tenho não é tangente de x, é tangente de 4x. Então, tem alguma coisa diferente aí. Para a gente ver o que é que acontece, vamos ver alguns exemplos, tá? Alguns exemplos mais simples. Só para simplificar aqui, não precisar ficar justificando tanta coisa, até porque nos outros vídeos eu falo com mais detalhes. Se eu pego a função x à quarta, desculpa, x ao quadrado, qual a derivada que dá? A gente falou já, 2x, certo? Então, quando eu pego agora, ao invés de pegar x ao quadrado, eu pego a função 4x ao quadrado, tá? E aí derivo. Repara que o que eu estou fazendo é uma função composta, né? Eu estou fazendo duas etapas aqui, que eu poderia já pensar de cara que é a função 16x ao quadrado. Poderia. Mas eu também posso pensar que é uma composição de funções, que eu estou começando com x, aí estou aplicando 4x, que é a minha primeira função,
e depois passando do 4x e pegando esse resultado e elevando ao quadrado. Então, tem duas etapas. A primeira função que eu faço é sair do x e chegar no y, que seria 4x. E a segunda função é pegar esse y e elevar ele ao quadrado. Então, tem uma função que é multiplicar por 4, e aí tem outra função que é elevar ao quadrado. Tem duas funções aqui que estão sendo compostas, tá certo? Aí tem uma regra que fala especificamente sobre derivada de funções compostas, que é o que se chama regra da cadeia, beleza? A regra da cadeia é para eu derivar funções compostas, como é o caso dessa daqui. Tá bom? Então, vê só, se eu fizer da forma normal isso aqui, qual que seria? Seria escrever esse 4x ao quadrado como 16x ao quadrado, e aí derivar. Quanto é que daria isso aqui? Daria 32, certo? Daria 32, daria 32x, certo? Então, o que é que está acontecendo aqui para eu fazer essa minha derivada? Pessoal, como eu sei que quando eu derivo x ao quadrado dá 2x, o normal de achar que o que acontece seria que eu pegar 4x ao quadrado e derivar, é que deveria dar... Espera aí, que o quadrado está no lugar errado. Seria que desse o quê? Simplesmente desse 2 vezes 4x. Porque a regra não é o quê? É pegar esse expoente aqui, passar para frente e diminuir 1. O normal de esperar seria isso, é pegar esse 2 aqui, passar ele para frente, como eu fiz aqui, e diminuir 1. E aí ficaria somente 1 no meu expoente. Certo? Mas não é assim, porque a resposta não dá 8x. Não dá 8x, dá 32x. 32 para 8 é porque eu multipliquei por 4. E esse 4 veio de onde? Veio desse 4 daqui, ó. Veio da derivada do 4x. Então, quando eu tenho uma composição de funções, não é simplesmente eu olhar para a minha função e derivar como se ela tivesse normal, não. Se eu tenho, por exemplo, f de x, certo? Alguma função elevada ao quadrado, e aí a gente deriva isso aqui, quanto é que dá? Normalmente seria o quê? 2 vezes f de x. Eu pego o 2 do expoente, passo para frente multiplicando e diminuo 1 lá no expoente. Mas pela conta que a gente fez aqui, não deu isso não. Tive que multiplicar por 4, que é o quê? Nesse exemplo, f de x é a minha função 4x. E 4 é a derivada desse 4x. Então, eu teria que multiplicar aqui pela derivada da função que está dentro lá da minha base. Então, como é que é a regra da cadeia? Como é que ela funciona na realidade? Você deriva como se fosse normalmente, tá certo? Você vai ter uma função dentro da outra, tá? Você vai ter uma função dentro da outra. Você vai ter a função de dentro, digamos assim, que no nosso exemplo aqui é tangente de 4x. A função de dentro claramente seria quem? 4x. A função de fora seria tangente de x, que é pegar o resultado da primeira etapa e calcular a tangente dele, certo? Não pense que a função de fora é tangente de 4x, isso aí já é a resposta final. A função de fora é a segunda função que eu faço. Eu começo com x, aí passo para 4x, e aí pego esse 4x e calculo a tangente dele, certo? Resultando em tangente de 4x no final. Mas a segunda função que eu fiz foi simplesmente calcular a tangente do resultado da primeira etapa. Então, eu tenho duas funções. Eu começo derivando a função de fora, que é a tangente aqui, normalmente. Só que aí seria o quê? Tangente de x, quando eu derivo, fica secante ao quadrado de x. Então, tangente de 4x, quando eu derivasse, teria que dar o quê? Teria que dar secante ao quadrado de 4x. Mas não é assim que funciona. Por quê? Porque pelas contas que a gente fez aqui, ó, precisa multiplicar ainda pela derivada da função que está dentro. Qual é a função que está dentro? 4x. Então, eu tenho que multiplicar pela derivada de 4x, que é 4. Então, a minha derivada aqui vai ser essa. A regra da cadeia, em geral, é a regra que é mais confusa, certo? Para essa primeira parte. As outras regras são as mais simples. Mas aí eu recomendo que vocês revisem os vídeos aqui, tá certo?
tanto os vídeos que eu estou gravando aqui de aula síncrona, revisem esses exemplos, façam os exemplos do livro, né, para ver se vocês estão conseguindo interpretar sozinhos. Os exemplos da lista, tá bom? Procure o nosso monitor Júlio, nossa também Elisa, né, que é a nossa tutora. E também podem tirar dúvida comigo, tá? Meu e-mail está aberto para vocês se comunicarem sempre que precisar. Alguém quer perguntar algo sobre a regra da cadeia, sobre essa segunda conta que eu fiz aí para derivar a tangente de 4x? Ou eu posso seguir? Para mim está tranquilo, professor. Tá bom. Bora para esse. Agora aqui. A função f de x é tangente de 3x menos 1 sobre x ao quadrado mais x menos 4. Então, de novo, é uma função composta. Então, eu tenho que fazer de novo a regra da cadeia, assim como eu fiz no outro exemplo. Regra da cadeia. O que é que diz a regra da cadeia? Ela diz que se você tem a derivada de uma função f de g de x, tá? Uma função composta, você deriva normalmente a f, então fica f' de g de x, só que aí multiplica pela derivada da função de dentro. Você tem que fazer essa correção, tem que multiplicar pela derivada do g, da g de x. Pois bem, como é que fica então a derivada da função f aqui? F' de x vai ser tangente de alguém. Derivada de tangente de alguma coisa fica secante ao quadrado dessa coisa, a princípio, tá? Então, eu vou ter secante ao quadrado daquela expressão que eu tenho ali. 3x menos 1 sobre x à quarta mais x menos 4. Só que só vai ficar de tangente para passar para secante ao quadrado se a função for simplesmente tangente de x. Se for tangente de mais alguma coisa que seja mais complicada do que somente x, tem que usar a regra da cadeia e multiplicar o resultado, que seria isso aqui, pela derivada da função que aparece aqui dentro. Tem que multiplicar, então, pela derivada disso aqui. Tá certo? Então, eu tenho que multiplicar pela derivada de 3x menos 1 sobre x ao quadrado mais x menos 4. E multiplicar pela derivada da função de dentro. Então, vamos fazer aqui a derivada da função de dentro. Né? Tem que usar agora a regra do quociente. 3x menos 1 sobre x ao quadrado mais x menos 4, derivando isso, aí eu vou ter a derivada do de cima, 3x menos 1, e aí eu derivo isso, multiplico pela derivada do de baixo, x ao quadrado mais x menos 4, aí menos o de cima, não vai caber de novo. Vamos tentar ir um pouquinho mais rápido, tá? Derivo o de cima, derivada da função 3x menos 1. Derivada da subtração é a subtração das derivadas. Então, eu vou o 3x, derivo. Fica somente de 3, tá? Então, fica 3 menos derivada de 1. 1 é uma constante, então a derivada dele é 0. Então, ficou 3 vezes o de baixo, x ao quadrado mais x menos 4, menos o de cima, 3x menos 1, e aí multiplico pela derivada do de baixo. A derivada do de baixo é quem? Derivada do x ao quadrado dá 2x, mais derivada do x, que dá 1, menos derivada do 4. Derivada do 4 é 0 porque é uma constante. Então, ficou somente isso aqui. Certo? Então, deixa eu apagar aqui. E divido pelo quadrado da função do denominador, que é assim que a regra do quociente fica. X ao quadrado mais x menos 4. Essa é a função que eu vou substituir aqui, certo? Então, finalizando, f' de x é quem? Secante ao quadrado de 3x menos 1 sobre x ao quadrado mais x menos 4, x ao quadrado mais x menos 4, vezes a derivada do 3x menos 1 sobre x ao quadrado mais x menos 4, que é dessa expressão que eu escrevi aí,
dá vezes 3x² mais x menos 4, menos 3x menos 1, vezes 2x mais 1, sobre x² mais x menos 4 ao quadrado. Aqui eu esqueci do quadrado, certo? Também aqui. Pronto, e a resposta dá isso. Então, aqui eu tive que combinar a regra da cadeia com a regra do quociente. Na outra, eu combinei a regra do produto com a regra da cadeia, que um dos meus fatores era uma função composta. Na outra, né? Na anterior, um dos fatores que eu tinha era uma função que era composta. Então, eu tinha que usar a regra da cadeia. Nessa aqui, não, é uma função composta em que a função de dentro, a função interna, é um quociente. Então, eu tenho que usar a regra da cadeia combinada com a do quociente. Alguma pergunta por aqui? Tranquilo, professor. Tá bom. Vou agora para a questão 2, tá? Pronto. Considere a curva plana definida pela equação x² mais x vezes y² menos 2y cosseno de x mais y tangente de x³ mais 2y² igual a zero. Determine equações das retas tangente e normal a esta curva no ponto 0,1. Certo? Então, eu tenho que usar o que se chama derivada implícita. O que significa derivada implícita? Bem, você fala que o y está escrito como função explícita do x quando ele está isolado. É y igual a alguma coisa de x. Ele está dado explicitamente como função de x. Se ele não está isolado, mas ainda assim você interpreta que o y está variando de acordo com x, aí você fala que o y está definido de maneira implícita como função de x, quando ele não está isolado, tá? Assim como é nessa equação aqui. O y não está isolado, certo? Mas eu estou interpretando ele como se em cada ponto, tá, ao redor de cada ponto, o x me determinasse quem é o y. Aí eu posso ainda assim calcular quem é o y', certo? Sem isolar o y. É o que se chama derivada implícita. Como é que funciona isso? Eu vou derivar dos dois lados dessa equação aqui. Então, derivo aqui e derivo aqui o zero, né? A derivada do zero vai ser zero, porque ele é uma constante. Nessa outra parte, aí eu tenho que usar as regras de derivação que eu sei. Detalhe, quando eu derivar dos dois lados, eu estou derivando com relação à variável x, tá certo? Derivando em relação à variável x. Então, vamos ver como é que vai ficar. Eu derivo desse lado com relação a x e derivo desse lado aqui, ali também. Então, como é que vai ficar? Derivada do x², abaixa o expoente, fica 3x elevado ao expoente antigo menos 1. Mais, aí, quando eu tenho x vezes y², eu estou interpretando que o x é função, é variável, e o y é função do x, tá? É função implícita do x. Então, eu tenho que fazer uma regra do produto aqui, porque tanto o x como o y² são funções. Então, eu derivo o x, multiplico pela segunda função, mais repito o x e multiplico pela derivada da segunda função. Aí, o espírito da derivada implícita, ela está nessa observação aqui. Ó. Quanto é que é a derivada do y²? Quando eu estou derivando aqui, eu estou derivando em relação a x, tá? Então, eu quero dy² dx. Isso aqui não dá 2y, não, tá? Daria 2y se fosse dy² dy. Eu estaria derivando o y² com relação a y. Aí é só fazer a regra. Baixa o expoente e diminui 1. Porque eu estou com uma função que depende de y e derivando em relação a y. Nesse caso, eu estou com uma função dy, que é o y², e derivando em relação a x.
Então, não está sendo uma relação direta aqui, tá? O y ao quadrado é função do x, porque o y tá certo? O y é função do x. Então, y ao quadrado também mas de maneira indireta. É como se fosse uma função composta. Como é que eu faço para derivar isso aqui? A regra da cadeia consiste basicamente no seguinte: em olhar para isso como dy ao quadrado dy vezes dy dx. Eu estou manipulando esses termos dx e dy como se eles fossem números, tá? Eles não são números, não. Eles são coisas que se chamam diferenciais. Eles não podem ser lidados como números, não. Mas, para nossa sorte, essa equação aí que eu escrevi, ela é verdadeira, tá? Funciona como se eu simplificasse esse cara aqui com esse daqui. E aí dá para continuar. Por sorte, dá certo. Tá bom? Aí agora, quem é que é dy dx? Dy dx é a derivada do y. Então, é o y'. E quem é que é dy ao quadrado dy? É 2y, porque aqui eu estou com a derivada de uma função que é de y e derivando em relação a y. Aí eu derivo normalmente. Eu só não derivo normalmente quando é dy alguma coisa e embaixo está dx. Aí eu não derivo normalmente, não. Tenho que usar essa regra da cadeia que eu fiz aqui, essencialmente. Tá certo? Então, isso aqui vai dar 2y vezes y'. 2y vezes y'. Alguma dúvida aqui? Em geral, qual é o macete? Quando você tem alguma função que é de y e você quer derivar ela em relação a x, é só você derivar ela normalmente e multiplicar por y', certo? Quando eu multiplico por y', eu estou fazendo a minha correção, em que eu estou colocando a derivada em relação a x, que é a variável que eu realmente quero derivar, tá? Se eu não colocar o y' ali, eu estou derivando o y ao quadrado com relação a y. Mas não é isso que eu quero. Quando eu coloco essa linha aqui, é sempre em relação a x. Certo? É sempre em relação a x. Portanto, vamos substituir, tá? Nessa parte aqui, a derivada do x dá 1. A derivada do x aqui dá 1. E nessa outra parte, a derivada do y ao quadrado, como a gente falou aqui embaixo, dá 2y vezes y'. Então, eu usei, para derivar esse termo, a regra do produto, tá? Aqui tem a regra do produto. Regra do produto. E essa abordagem que a gente fez aqui de multiplicar pelo y' no fim é o que se chama derivação implícita. Tá certo. Continuando agora, para esse outro termo aqui, eu também tenho que usar a regra do produto. Tá bom? Então, vai ficar menos 2 derivada do y', então, menos 2y' cosseno de x, repetir, certo? Mais menos 2y vezes derivada do cosseno de x. Derivada do cosseno de x é menos seno de x, então vai ficar mais seno de x aqui. Então, de novo, foi outra regra do produto aqui, tá? Aqui também foi uma regra do produto. Agora, esse outro aí, que tem o y tangente de x ao cubo. Aí eu vou ter derivada do y'. E repito a tangente de x ao cubo. Mais, repito o y e multiplico pela derivada da tangente de x ao cubo. Como é que faz? Se fosse tangente de x, ficava secante ao quadrado de x. Então, a princípio, fica secante ao quadrado de x ao cubo. Só que como é uma função composta, dentro da tangente não é x ao cubo, eu tenho que multiplicar pela derivada da função de dentro, que é 3x ao quadrado. 3x ao quadrado. Certo? Então, nessa parte aqui, eu usei regra do produto e regra da cadeia. Então, regras do produto e da cadeia. E não acabou ainda, porque ainda tem esse outro termo aqui. Então, eu vou ter mais derivada do 2y ao quadrado. Vai dar o quê? Repete o 2. Derivada do y ao quadrado dá 2y. Então, fica 4y vezes y'. Porque lembra, sempre que eu derivo uma função de y, eu multiplico pelo y' no final. Beleza?
igual a zero. Igual a zero, que a derivada de zero é zero. Então, ficou essa expressão aqui. Uma coisa gigante. Eu quero saber as equações da reta tangente e da reta normal a esta curva no ponto 0 e 1. Então, para eu saber a equação da reta tangente, por exemplo, eu tenho que saber quem é o coeficiente angular dela. O coeficiente angular é dado pelo y' quando o x for 0 e o y for, e o y for 1. Então, eu vou substituir aqui nessa equação gigante x igual a 0 e y por 1. Aqui é que vai ficar. Bem, onde tiver x vai ser 0. Então, vai dar 0 aqui, certo? Vai dar 0 aqui, vai dar 0 aqui. Cosseno de x não é 0, mas é 1, tá? Cosseno de 0 não é 0, mas é 1. Mas seno de 0 é 0, então dá 0 aqui. Tangente de 0 dá 0. Aqui tem esse x aqui, ou então também dá 0. E onde tiver y fica 1. Então aqui vai ser 1. Vai ser 1 ao quadrado. Esse outro já foi. Tem mais nenhum aqui em cima. E aqui ficou 4y'. Então, substituindo, deu 1 vezes 1 ao quadrado, que veio daqui. Deu 1, certo? Menos 2y' vezes 1, que é o que veio daqui. O resto tudo deu 0 aqui. E esse último termo deu mais 4y' igual a 0. Ou seja, menos 2y' mais 4y' deu 2y' igual a menos 1. Então, y' vai ser menos 1 sobre 2. Menos 1 sobre 2. Menos 1 sobre 2. Aí, o que é esse menos 1 meio? Esse aqui é o coeficiente angular. Coeficiente angular da tangente. Da tangente no ponto 0, 1. Quando o x for 0 e o y for 1. Então, quem é que é a equação da reta tangente? Monta no formato mais apropriado, que é y menos y do ponto de tangência, y menos 1, igual ao coeficiente angular, que é menos 1 meio, vezes x menos x do ponto de tangência, x menos 0. Monta direto assim já. Certo? Quem lembra, né? O a da equação da reta, né? Da função do primeiro grau, ele é a variação do y sobre variação do x. Então, eu tenho variação do y, o y de um ponto genérico, menos o y do ponto de tangência, sobre a variação do x. Então, eu passo isso aqui para cá dividindo, x menos 0, assim. É o x de um ponto genérico menos o x de ponto de tangência, x menos 0. É igual a A. Tá bom? Então, aqui já é a minha equação da reta tangente. Qual é a equação da reta normal agora? Essa aqui é a equação da tangente. Qual é a equação da reta normal? Então, para saber a equação da reta normal, eu tenho que saber qual é a relação que tem entre os coeficientes angulares de duas retas que sejam perpendiculares. Quando eu tenho duas retas que são perpendiculares, a multiplicação dos seus coeficientes angulares dá menos 1. Então, se essa aqui tem coeficiente angular igual a 1, essa aqui tem coeficiente angular igual a menos 1, porque se eu multiplicado dá menos 1. Se essa aqui tiver coeficiente angular igual a 10, essa aqui tem coeficiente angular igual a menos 1 sobre 10, porque se eu multiplicar dá menos 1. Então, em geral, é só fazer o quê? Inverter o coeficiente angular da tangente e mudar o seu sinal, certo? Inverte o coeficiente angular e muda o sinal. Então, vou passar desse menos 1 meio aqui. Mudando o sinal, fica mais 1 meio. E aí, quando eu inverto, fica igual a 2. Então, a equação da reta normal vai ser y menos 1 igual a 2x menos 0. Somente isso. Por quê? Porque o ponto que a reta passa é o mesmo, tá? O que é a reta normal? Ela é a reta que passa pelo ponto de tangência e é perpendicular à reta tangente. Certo? Então, tem que se ligar só nisso aí, que quando eu tenho duas retas perpendiculares, a multiplicação dos seus coeficientes angulares dá sempre igual a menos 1, tá bom? Então, se o da tangente aqui deu menos 1 meio, o da normal dá 2. É só eu inverter o menos 1 meio, dá menos 2, e muda o sinal, aí fica mais 2. Certo? E o que é a reta normal? É a reta que passa pelo ponto de tangência e que é perpendicular à reta tangente. Então, se eu achei o coeficiente da reta tangente, o da normal eu inverto e mudo o sinal.
Alguém tem alguma pergunta? Eu não, professor. Beleza. Vamos ver mais um aqui. Pronto. Considere a função dada por f de x igual a 2x ao cubo mais 3x ao quadrado menos 3x menos 1. Determine a equação da reta tangente ao gráfico de f no ponto menos 1 e 3. Aí ache as coordenadas dos pontos no gráfico de f, onde a reta tangente é uma reta perpendicular à reta y igual a menos x sobre 9 menos 3. Tá bom? Então, primeiro, se eu quero a reta tangente, eu tenho que achar quem é o seu coeficiente angular inicialmente, que aí eu acho pela derivada. Aí vamos derivar essa função. F' de x, repara que aqui o F', né? Desculpa, o F de x, que é o y, já está isolado, então não preciso fazer derivada implícita, certo? Basta derivar normalmente. Então, derivada de 2x ao cubo, repete o 2, pega o expoente ali daquele x ao cubo, baixa para frente multiplicando, fica 2 vezes 3, dá 6. 6x elevado ao expoente antigo menos 1, então ficou 6x ao quadrado. Mais, aí agora, 3x ao quadrado, repete aquele 3, o x ao quadrado, o seu expoente abaixa multiplicando, então fica 3 vezes 2, também dá 6. E o expoente novo agora é 1 a menos do que o expoente antigo. Então, se era x ao quadrado, agora é x elevado a 1. É x só. Menos 3x, aí a derivada de menos 3x vai ser o quê? Repete o menos 3 vezes a derivada do x. A derivada do x é quanto? X elevado a 1. Aí o 1 passa para frente multiplicando e fica x elevado a 0. X elevado a 0 dá 1. Então, a derivada do x dá igual a 1. Então, a derivada de menos 3x dá menos 3 vezes 1 dá menos 3. Em geral, derivada de a vezes x dá igual ao a, certo? Eu não estou conseguindo derivada do... ver a tela, não. Oi? Quê? Eu não estou conseguindo ver sua tela, não. Tá, peraí. Tá aparecendo agora? Oh, ela tá muito pequena. Agora sim, agora sim. Ah, ok. E aí, a derivada do menos 1 aqui, ó. O que é que eu fiz, né? Derivada do 2x ao cubo dá quanto? Repete o 2, pega esse expoente aqui, que é 3, passa para frente multiplicando, aí fica 2 vezes 3, dá 6, e pega o expoente, que era 3, e diminui 1, aí ficou 6x ao quadrado. Aí agora, 3x ao quadrado, pega o 2 daqui, passa para frente multiplicando, e multiplica pelo 3 que já estava lá. 2 vezes 3 dá 6, e o expoente fica quanto? X elevado a 2, o expoente novo vai ser 1 a menos do que era antes. Então, é x elevado a 2 menos 1. X elevado a 1, que está aqui. Derivada de menos 3x, como eu falei. Se eu tiver derivada de a vezes x, dá sempre a. Então, derivada de menos 3x dá sempre menos 3. E derivada do menos 1 dá 0, porque é uma constante. Então, a minha derivada é isso aqui. Tá? Minha derivada é isso. Aí eu quero achar os pontos no gráfico, as coordenadas deles, nos quais a tangente é uma reta perpendicular à reta y igual a menos 1 nono de x. Então, se ela tem que ser uma reta perpendicular, o coeficiente angular dela, vezes o coeficiente angular dessa aqui, tem que dar menos 1. Tá certo? Se o dessa aqui é menos 1 nono, o da reta tangente tem que ser igual ao quê? Lembra? Inverte e muda o sinal. Tá certo? Inverte e muda o sinal. Então, se eu pego menos 1 nono e inverto, dá menos 9. Mudando o sinal, dá 9. Portanto, o que eu quero é que isso aqui dê 9. Eu quero que isso aí dê 9. Certo? Porque se der 9, o que é f' de x? É o coeficiente angular da reta tangente. Certo? Se ele der 9, então 9 vezes menos 1 nono dá menos 1. Aí o coeficiente angular da reta tangente, multiplicado pelo coeficiente angular dessa reta aqui, vai dar menos 1.
Ou seja, elas vão ser retas perpendiculares. Então, isso aqui vai me dar 6x ao quadrado mais 6x, aí menos 3 menos 9 dá menos 12, igual a zero. Posso dividir todo mundo por 6 aqui. E aí eu vou ficar com x ao quadrado mais x menos 2 igual a zero. Então, para eu determinar quem são as abscissas, né, dos pontos em que a reta tangente ao gráfico fica perpendicular a essa reta, eu tenho que resolver essa equação do segundo grau que aparece aí na tela para vocês, tá? Então, quem é o delta aqui? Delta vai ser o meu b ao quadrado, então é 1 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é menos 2. Menos 4 vezes 1 vezes menos 2 dá 8. 8 mais 1 dá 9. Então, os valores de x vão ser quais? Menos b, então é menos 1, mais ou menos raiz do delta, então mais ou menos 3, sobre 2a, sobre 2. Então, eu vou ter dois valores. Quando eu somar ali em cima, menos 1 mais 3 vai dar 2 sobre 2, dá 1. Ou o outro valor, quando eu subtrair em cima, menos 1 menos 3 dá menos 4, sobre 2 dá menos 2. Então, os valores de x seriam esses, tá? Então, aqui eu teria x igual a 1 ou x igual a menos 2. Tá certo? X igual a 1 ou x igual a menos 2. Aí agora vamos ver quem são os y. Aí eu tenho que substituir 1 e menos 2 aqui, tá? Na f de x. Então, quem é que é f de 1? F de 1 é quem? Vai dar 2 vezes 1 ao cubo, mais 3 vezes 1 ao quadrado, menos 3 vezes 1, menos 1. Então, vai dar 2 vezes 1 dá 2, mais 3 vezes 1 dá 3, menos 3, menos 1. Então, cancelei, 2 menos 1 deu 1. Tá certo? Então, um dos pontos é x igual a 1, y igual a 1. Outro ponto é qual? É quando x for 2. Desculpa, for menos 2. Aí eu vou ter f de menos 2. Vai ser o quê? 2 vezes menos 2 ao cubo, mais 3 vezes menos 2 ao quadrado, menos 3 vezes menos 2, menos 1. Tá bom? Então, menos 2 ao cubo dá menos 8. 2 vezes menos 8 dá menos 16. Aí, menos 2 ao quadrado dá mais 4. 4 vezes 3 dá 12. Menos 3 vezes menos 2 dá mais 6. Menos 1. Então, menos 16 mais 12 deu menos 4. Menos 4 mais 6 deu 2. E 2 menos 1 deu 1 também. Então, as respostas. Os pontos são quais? Quando o x for 1, o y também é 1. E quando o x for menos 2, o y também é igual a 1. Então, a minha resposta é essa daqui. Certo? Tem dois pontos nesse gráfico em que a reta tangente fica perpendicular a essa outra reta daí. Alguma dúvida? Tranquilo, professor. Tá certo. Bora para essa outra agora aqui. Dê um grau na sua tela aí, professor, por favor. Peraí, deixa eu ver, tá? Tá aparecendo para você? Não, não. Não tá aparecendo? Não, não. Só quem está aparecendo é o seu mesmo. Só o meu vídeo tá aparecendo? É. Pra mim tá normal. Agora eu tirei aqui, tá? Deixa eu colocar de novo para ver se volta para ele. Então, voltou agora? Voltou não, professor. Não sei o que é que está acontecendo aqui. Não, mas pode seguir. Pode... Sai da aula e volta, porque pode ser que melhore. Eu vou dar uma saída. Tá bom, beleza.
E aí, melhorou agora? Ele melhorou agora? Bem, eu vou continuar aqui, tá? Determine a equação da reta tangente ao gráfico da curva com a equação x ao quadrado menos 3x ao cubo vezes y ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x igual a menos 9 do ponto 1 e menos 2. Então, de novo, o y não está isolado, então, de novo, eu vou ter que fazer derivada implícita aqui. Começo derivando dos dois lados com relação a x, e lembro que sempre que eu derivar algo que for dy, eu tenho que multiplicar por y', tá? Eu derivo normalmente, mas multiplico por y' depois. Então, como é que vai ficar? Derivada do x ao quadrado, 2x. Aí, nesse termo, tem uma regra do produto, porque tem o x ao cubo vezes o y ao quadrado. Então, eu faço derivo o menos 3x ao cubo, aí repete o menos 3, o meu outro 3 do expoente baixa multiplicando, aí fica menos 3 vezes 3, dá menos 9. X elevado a quanto aqui? 3 menos 1. Então fica 2. Essa é a derivada de quem? Do 3x ao cubo. Vezes o y ao quadrado, repito. Aí agora eu repito o menos 3x ao cubo e multiplico pela derivada do y ao quadrado. Aí dá quanto? Derivo normalmente, como se fosse em relação a y. Derivada de x ao quadrado seria 2x. Então, de y ao quadrado seria 2y. Só que eu estou derivando tudo em relação a x. Então, eu tenho que compensar multiplicando por y' aqui. Aqui eu usei a regra do produto e a derivada implícita. Mas, de novo, derivada do y ao quadrado. Eu derivo normalmente, fica 2y. Só que aí vezes y'. Derivada do menos 2x é como eu falei. Derivada de ax sempre dá a. Então, derivada de menos 2x dá menos 2. Igual a derivada de menos 9, que é zero, porque menos 9 é uma constante. Tá? Então, dá isso aqui. Aí eu quero saber a reta tangente ao gráfico no ponto que tem essas coordenadas. Então, eu posso substituir o x por 1 e o y por menos 2. Aí, o que é que vai ficar? Eu vou ter 2 vezes 1, dá 2, menos 9 vezes 1, vezes menos 2 ao quadrado. Então, dá 9 vezes 1, vezes 4, tá certo? Menos 3 vezes 1 ao cubo, vezes 2 vezes menos 2, então, vezes menos 4, y', mais 2 vezes menos 2, 2 vezes menos 2, y', menos 2, igual a zero. Então, reorganizando, isso aqui vai me dar 2 menos 9 vezes 4 dá 36. Aí eu tenho menos 3 vezes menos 4 dá mais 12 y'. E aqui eu tenho 2 vezes menos 2 dá menos 4 y'. Menos 4 y', menos 2 igual a zero. Tá certo. Então eu fiquei com 12 y' menos 4 y' deu 8 y'. E aí eu tenho 2 menos 36 dá menos 30. Enfim, eu tenho 2 daqui e tenho menos 2 daqui, né? Cancelou. Então ficou menos 36. Passo para o outro lado, fica mais 36. E aí o y' vai ser 36 sobre 8. 36 sobre 8. Simplificando, ficou 18 sobre 4. Simplificando de novo, fica 9 sobre 2. 9 sobre 2. Portanto, o coeficiente angular da reta tangente é esse, 9 sobre 2. E aí eu vou direto para a minha resposta agora. A resposta vai ser quem? Eu vou para a equação da reta no seguinte formato. Y menos o y do ponto de tangência, então y menos menos 2, aí fica y mais 2, igual a coeficiente angular da reta tangente, que é a derivada 9 sobre 2, vezes x menos x do ponto de tangência, x menos 1, certo? Então, essa aqui é a equação, é uma equação, tá? Não tem só essa, não, tem várias. É uma equação da reta tangente nesse ponto, certo? Equação da reta tangente. Vou fazer somente mais uma, tá? Alguém tem alguma dúvida aqui sobre essa questão que eu acabei de resolver?
Vamos ver essa aqui agora. Encontre equações para as retas tangente e normal à curva nos pontos onde a curva intersecta a reta y igual a 1. Então, aqui eu tenho que descobrir duas coisas a princípio, tá? Primeiro, quem é a derivada, para eu saber quem é o coeficiente angular. Depois, saber quais são os pontos em que eu vou ter que calcular essa minha derivada, tá? Para eu saber onde calcular, eu tenho que resolver uma equação. Y igual a 1. Então, vai ficar E elevado a 1 menos x ao quadrado, elevado a 1 menos x ao quadrado, igual a 1, que é E elevado a zero, certo? A função exponencial, ela é uma função injetora, é uma função injetiva. Portanto, se eu tenho E elevado a alguma coisa igual a E elevado a outra coisa, esses expoentes têm que ser iguais, tá certo? Então, eu tenho que ter 1 menos x ao quadrado igual a zero. Portanto, x ao quadrado é igual a 1, e aí x é igual a mais ou menos 1. Eu tenho dois valores de x, nos quais essa reta cruza essa curva, certo? Então, nesses valores de x, nesses valores, o gráfico cruza a reta. O gráfico da função cruza a reta. Ele intersecta a reta. Então, esses vão ser os pontos em que eu vou substituir na derivada, tá? Aí, agora, vamos para a derivada mesmo, tá? Então, quem é que é o y' aqui, que vai me dar o coeficiente angular da reta tangente? Eu tenho que fazer a regra da cadeia. Por quê? Não é somente E elevado a x que eu tenho, é E elevado a alguma coisa mais complicada. Então, se fosse E elevado a x, pela fórmula que eu escrevi lá no começo, derivada de E elevado a x dá E elevado a x. Então, seguindo como se nada tivesse acontecendo de diferente no mundo, é só eu repetir a minha função. E elevado a 1 menos x ao quadrado. Só que só fica repetida na minha derivada se for E elevado a x. Nesse caso, não é. Então, eu tenho que usar a regra da cadeia e multiplicar pela derivada da função que está no meu expoente aqui, ó, que é a função de dentro. É a primeira função que eu apliquei, 1 menos x ao quadrado. Qual a derivada dela? Derivada de 1 é zero, porque é uma constante. Derivada de menos x ao quadrado é menos derivada do x ao quadrado, que dá 2x. O 2 do expoente abaixa, aí fica x elevado a 1, porque é 2 menos 1. Tá? Então, é vezes menos 2x. Tá certo? Então, essa aqui é a minha derivada, ela que vai me dar o coeficiente angular da reta tangente nos pontos que eu quero. Então, quando x for igual a 1, quando x for 1, o y', quando x for 1, vai dar o quê? Bem, E elevado a 1 menos 1 ao quadrado vai dar E elevado a zero, que é 1, tá? Então, dá E elevado a zero vezes menos 2 vezes 1, dá menos 2. Então, a derivada no 1 dá menos 2. E no menos 1? Quando x for menos 1, aí dá quanto? Aí eu vou ter também y' de menos 1 vai ser E elevado a 1 menos 1 ao quadrado, também dá E elevado a zero, que também dá 1, certo? Vezes menos 2 vezes menos 1, então vezes 2, certo? Então, o y' de 1 vale 2, o y' de 1 vale 2, e o y' de 1 vale menos 2, e o y' de menos 1 vale mais 2. Pronto, beleza. Aí daqui eu consigo as equações, tá? Então, quando x for igual a 1, aí quem é o y, né? Quando x for 1, então x igual a 1, vai me dar y igual ao quê? E elevado a 1 menos 1 ao quadrado, então o y vai ser E elevado a zero, que é 1. E quando x for menos 1, aí mesma coisa, o y também vai ser E elevado a zero, que também é 1. E aí como é que ficam as equações das retas? Y, vamos primeiro para a reta tangente. Fica y menos o y do ponto de tangência, que é 1, é igual ao coeficiente angular, que nesse caso é menos 2, tá? Porque o x é 1, então é esse daqui, vezes x menos o x do ponto de tangência, x menos 1. Essa aqui é a reta tangente.
Quem aqui é a reta normal? Aí fica y menos 1 igual, coeficiente angular é quanto? Se o da tangente é menos 2, para o da normal eu inverto e mudo o sinal. Então, mudando o sinal fica 2, invertendo fica 1 meio. Então, fica 1 meio x menos 1. O ponto é o mesmo, tá? Porque tanto a reta tangente quanto a reta normal passam pelo ponto de tangência. Só que uma é ortogonal à outra, certo? Então, a tangente é essa aqui. E a normal é essa aqui. Aí agora no outro ponto, quando o x for menos 1 e o y for igual a 1 novamente. Então eu vou ter y menos o y no ponto de tangência, que é 1, igual coeficiente angular. Quando o x for menos 1, o coeficiente angular é esse aqui, é igual a 2, então, vezes x menos o x do ponto de tangência, então é x menos menos 1, então dá x mais 1. Essa aqui é a da tangente, certo? E para normal, aí vai dar y menos 1 também, igual a... Se o coeficiente angular da tangente é 2, o da normal é quanto? Inverte e muda o sinal. Então, fica menos 1 meio. Aí vai ser menos 1 meio x vezes x menos o x do ponto de tangência. X mais 1. Essa aqui é a da normal. Tá bom? Então, eu tenho essa fórmula aqui para a reta tangente, essa equação aqui para a reta tangente, e tenho essa aqui para a reta normal. Alguma dúvida? Beleza, então. Então, eu vou finalizar aqui, tá? Próxima semana a gente tem aula novamente. A gente vai falar sobre derivadas das funções trigonométricas inversas. E vamos fazer exercícios, já de exercícios que sejam gerais, tá? Misturando todas as regras, todo o assunto. Na semana seguinte, a gente faz a revisão para a primeira avaliação e aí a nossa prova vai ser no dia 18/10. Ou no dia 19. É nesse fim de semana aí, tá? Só não lembro se é no sábado ou se é no domingo exatamente agora. Tá bom? Então é isso por hoje, pessoal. Vou finalizar a gravação aqui, tá?